o diagnóstico hoje em dia, mas principalmente para o acompanhamento dos pacientes diabéticos. Aliás, esse é o exame de acompanhamento principal dos pacientes diabéticos. Se recomenda que o método seja esse aqui, HPLC, cromatografia líquida de alta performance, é uma convenção internacional e tende-se a padronizar a hemoglobina glicada em todos os laboratórios por essa metodologia. Bom, feito o diagnóstico, o acompanhamento desses pacientes é em consultas rotineiras a cada 2 ou 3 meses. Lembrando vocês que o diabetes é uma doença crônica, não há como acompanhar e tratar bem o paciente diabético sem vê-lo pelo menos a cada 3 meses. Então, o paciente diabético bem acompanhado e acompanhado por pelo menos 4 consultas ao longo do ano. Nessas consultas de acompanhamento, ele já tem que vir com uma glicemia de jejum, com uma hemoglobina glicada, aquele método que a gente acabou de falar para vocês. Abrindo espaço aqui para lembrar que a hemoglobina glicada é utilizada também para diagnóstico, mas ela principalmente, como eu falei agora há pouco, é um método de avaliação de controle. E existe um referencial de normalidade, normalmente ela equivale à média de glicemia de 3 meses, né? E o valor de normalidade é de 4 a 6%. Quer dizer, isso para quem não é diabético. O paciente diabético bem controlado, ele tem uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Tá? E além da hemoglobina glicada, se faz de rotina a dosagem do colesterol e suas frações, HDL e LDL, triglicerídeos, ácido úrico, ureia e creatinina para verificação da função renal e a urina rotina, urina elementos anormais e sedimento. 2 vezes por ano, para acessar de uma maneira um pouquinho mais exata a função renal, se faz uma dosagem de urina, que a gente chama de microalbuminúria. Essa urina, antigamente era necessário colher urina de 24 horas, hoje você já pode colher uma amostra isolada, tá? E com isso a gente tem a avaliação da função renal nos pacientes diabéticos. Complementa os exames de cima que avaliam mais o nível de controle de lípides, como vocês veem aqui, colesterol e triglicerídeos, e o próprio controle glicêmico que é feito principalmente pela hemoglobina glicada. Vocês vejam que eu estou enfatizando que a glicemia de jejum cada vez é menos importante para a gente avaliar o controle. O exame que é fundamental é a hemoglobina glicada, então esse exame precisa estar disponível na localidade para que a gente possa ter uma avaliação adequada do paciente diabético. Cada vez que o paciente vai ser avaliado, ele precisa pesar, calcular o índice de massa corporal, eu vou falar um pouquinho mais do IMC na sequência, medir a circunferência de cintura, a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, e verificar a pressão arterial. Na primeira avaliação, mede-se a altura, aí fica registrado no prontuário, não precisa ficar mais verificando a altura. A gente faz só as pesagens e é necessário que a gente tenha o peso e a altura para calcular o índice de massa corporal. Tá? Basicamente, então, aqui houve uma sobreposição da tela aqui, mas acho que dá para ver, a gente precisa de uma antropometria bem feita. Tá? Esse termo antropometria nada mais é do que a verificação do peso, a verificação da altura, o cálculo do índice massa corporal, que é calculado vendo o peso, né, em quilos, dividido pelo quadrado da altura. Tá? E além disso, se faz a análise da circunferência de cintura, você quer conhecer pela sigla CC ou, mesma coisa, é sinônimo circunferência abdominal, que nada mais é do que a medida com uma fita métrica colocada bem horizontalizada, quer dizer, bem sem inclinação, né, na altura da cicatriz umbilical. Tá? No protocolo que vocês vão receber por escrito tem um pouquinho mais de detalhe como é que é o procedimento para verificação da circunferência de cintura. Aqui em cima tem um exemplo onde vocês veem um indivíduo com 80 quilos, com a altura de 1,70 m. Tá? Então, para calcular o IMC, a gente precisa pegar o peso em quilo e dividir pelo quadrado da altura, né, que vocês veem aqui. Então, 80 dividido por 1,70 ao quadrado. 1,70 ao quadrado dá 2,89, o resultado final nós temos 27,68. Veja aqui embaixo como é que é a interpretação disso. O índice de massa corporal, ou IMC normal, seria de 19 a 24,9. Em questão aqui no nosso exemplo, 27,68, esse indivíduo é classificado como portador de sobrepeso. Tá? Obesidade grau 1 seria o indivíduo, ou obesidade leve, com IMC acima de 30, mas até 34,9. Obesidade grau 2 entre 35 e 39,9. E obesidade grau 3, conhecida como obesidade mórbida, indivíduos que têm o IMC acima de 40. Tá? Lembrando para vocês que o IMC é a forma científica de você avaliar a relação peso e altura. Então, se você quer avaliar de maneira correta como é que está o peso de um paciente, seja porque ele está acima do peso ou ele está até abaixo do peso, você deve calcular o peso
deve calcular o IMC, melhor dizendo, utilizando então essa formulazinha que vocês acabaram de ver aqui. Tá? Então, sempre um paciente diabético e outros pacientes também de outras patologias que a gente vai comentar, deverão ter o cálculo do IMC feito. Não necessariamente vocês já precisam mandar esse cálculo. Se vocês mandarem para a gente o peso e a altura, automaticamente a gente já faz o cálculo do IMC aqui. Mas seria bom que ficasse registrado no prontuário em loco também do paciente o IMC. Bom, eu queria lembrar vocês que vocês podem interromper, né, a qualquer momento para fazer alguma pergunta ou no final. A gente pode também tirar alguma dúvida de vocês. A síndrome metabólica é a segunda patologia a ser mencionada e talvez até não muito conhecida por muitas pessoas. A síndrome metabólica, na verdade, é um conjunto de fatores de risco que estão presentes no mesmo paciente. Ela é caracterizada por obesidade visceral, que é aquela obesidade na parte central do corpo, a gente chama também de gordura abdominal. Isso significa, em termos de circunferência, para homens, uma cintura acima de 90 centímetros, como vocês veem aqui, tá? E para mulheres, uma cintura acima de 80 centímetros. Tá? Se vocês forem ver na literatura, vocês podem ver que a OMS fala em 102 de cintura para homens e 88 para mulheres. Só que isso é uma determinação para povos do hemisfério norte, ou seja, para os europeus e indivíduos que moram na América do Norte. Recentemente, não tem recentemente até, já aproximadamente 5 anos atrás, foi feita uma adaptação para asiáticos e latinos. Então, para nós aqui, a referência é a circunferência de cintura acima de 90 para homens e acima de 80 para mulheres. Isso agregado à hipertensão, alteração de lípides, basicamente alteração de triglicerídeo com HDL, colesterol, fração HDL baixa, tá? E alteração de glicemia, com uma glicemia acima de 99. Vocês vejam que eu falei agora há pouco que o diagnóstico de diabetes se dá com uma glicemia acima de 125. Então, esses indivíduos não precisam ser diabéticos para serem caracterizados como portadores de síndrome metabólica. Vejam aí que são 5 características: obesidade visceral, hipertensão, triglicerídeo alto, HDL baixo e glicemia. Não é necessário também que o paciente tenha os 5 itens. 3 itens desses já configuram o diagnóstico de síndrome metabólica. Mas qual a importância disso? Afinal de contas, o que é que tem de importante nessa síndrome metabólica? Os indivíduos com síndrome metabólica têm alto risco de desenvolver diabetes, 3 vezes mais risco do que a população em geral. E mais ainda, doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico, o risco é 2 a 3 vezes aumentado nesses indivíduos. E muitos desses indivíduos sequer se consideram doentes, e até muitos profissionais de saúde não ficam atentos a eles, né? Então deve ser feito um trabalho preventivo com esses pacientes, com emagrecimento, obviamente, usando dieta e exercício, e mais medicamentos para tratar o que a gente chama de resistência à insulina. O que causa essa síndrome é um distúrbio na ação da insulina. A insulina não funciona bem, a gente chama esse fenômeno de resistência à insulina. Isso aqui seria uma imagem de um paciente portador de síndrome metabólica. De propósito, a gente colocou esse paciente aqui para que vocês observem alguma coisa. Se vocês olharem no pescoço, ele não tem um pescoço largo, o braço não é de um obeso. E muitas vezes esses pacientes, se você calcular o IMC não está acima de 30, ou seja, eles não são classificados como obesos, às vezes sim, mas muitas vezes não são classificados como obesos. E o que chama atenção é um abdômen proeminente e bastante tenso, né? Ou seja, é um indivíduo que tem a gordura praticamente toda acumulada na região abdominal. Tá? E na região abdominal, atrás da musculatura abdominal. Então você não pega uma gordura flácida, você palpa o abdômen desses indivíduos, eles têm um abdômen tenso. Tá? São indivíduos com um potencial, como eu falei agora há pouco, muito alto para doenças cardiovasculares e diabetes. Então a síndrome metabólica é feita com diagnóstico onde você tem uma glicemia de jejum alterada, basta estar acima de 99, tá? O HDL colesterol baixo, tá? Triglicerídeos alterado, acima de 150, e alteração na pressão arterial. Ou ainda circunferência de cintura alterada, como a gente comentou agora há pouco, acima de 90 para homens e acima de 80 para mulheres. Tá? 3 dessas 5 variáveis presentes caracterizam a síndrome metabólica. Para o acompanhamento, a gente, lógico, tem que ficar medindo essas variáveis, a glicemia de jejum, colesterol e suas frações, triglicerídeo, pressão arterial e a circunferência de cintura. Essas consultas devem ser feitas numa fase inicial em que o paciente está numa fase de emagrecimento, a intervalo de 3 ou 6 meses. Sempre, assim como nos pacientes diabéticos que a gente acabou de falar, é realizar a antropometria, ou seja, pesar, medir a altura, calcular o IMC e medir a circunferência de cintura.
e verificando também a pressão arterial. A pressão arterial não faz parte da tropometria, lógico, mas tem sempre que ser medida. Lembrando que a altura sempre pode ser medida uma vez só e daí só faz a revisão do peso para cálculo do IMC. A terceira doença mencionada, que aparece muito frequentemente em ambulatórios de endocrinologia, é o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é a falência da glândula tireoide, né? Ela é muito mais prevalente em mulheres, mais ou menos 7 a 9 vezes mais frequente em mulheres, e tem um quadro clínico que pode ser muito obscuro no princípio, um cansaço, fadiga, ganho de peso, queda de cabelo, depressão. Então é uma doença que pode se confundir com muitas outras situações. Algumas vezes é confundida com uma situação de estresse ou simplesmente com uma falta de condicionamento físico. Mas se houver a suspeita, a dosagem desses dois hormônios, o TSH e o T4 livre, faz o diagnóstico com uma certa facilidade. Tá? O T4, vocês veem aqui que é o principal hormônio tiroidiano, né? Ele obrigatoriamente deve ser dosado na fração livre, é o que significa esse termo aqui, T4 livre. A fração livre é uma fração que nós temos no sangue que não é influenciada por outras substâncias, como por exemplo o estrogênio. Então, mulheres que estão grávidas ou que estão em uso de estrogênio, por exemplo, mulheres usando anticoncepcional ou que estão em terapia de reposição hormonal, devem sempre dosar a fração do T4 livre, senão o exame vai dar falso. Ele vai dar uma alteração, ele vai parecer mais alto do que ele realmente é. Então acaba que, por causa dessa situação, são muitas as mulheres que usam anticoncepcional ou a possibilidade de gravidez, então acaba que hoje em dia a gente já dosa a fração livre para todo mundo, até para os homens também. Então a dosagem do TSH é feita, o diagnóstico do hipotireoidismo é feita com a dosagem simples do TSH e do T4 livre. Exames que são opcionais porque frequentemente são alterados pelo hipotireoidismo, são o hemograma. Os pacientes com hipotireoidismo costumam ter anemia, tá? O colesterol, que costuma ser alto nesses pacientes, triglicerídeo costuma ser alto também. E sabendo que essa doença é uma doença autoimune, ou seja, uma doença onde há produção de anticorpos contra a própria tireoide, muitas vezes o especialista dosa esses anticorpos para confirmar se há a presença desses anticorpos. Então, para o diagnóstico, o básico é dosar o TSH e T4, e também para o diagnóstico e acompanhamento dessa patologia, os laboratórios locais têm que estar providos desses dois tipos de exames aqui. O acompanhamento são os mesmos exames laboratoriais do diagnóstico, né, incluindo os opcionais. Aí são realmente bem importante incluir os opcionais, porque o paciente que tem hipotireoidismo ele costuma evoluir com anemia, então tem que ver o hemograma, costuma evoluir com colesterol alto, então tem que ver o colesterol e ver se o tratamento eficiente, que é feito com a reposição do hormônio da tireoide, normaliza a anemia e normaliza o colesterol. Tá? E as consultas são mais espaçadas do que as consultas que a gente faz, por exemplo, para os pacientes diabéticos, que vocês viram agora há pouco, que são bimestrais ou trimestrais. Aqui as consultas são de 6 em 6 meses. Também é necessário realizar uma antropometria nesses pacientes, já que eles têm tendência a ganhar peso e na medida que a gente faz o tratamento, há uma perda de peso natural. Então precisamos pesar, precisamos calcular o IMC e medir a circunferência de cintura, verificando também a pressão arterial. Tá? O hipertireoidismo, que seria o oposto do quadro anterior, né, quer dizer, seria uma situação de hiperatividade da tireoide, ela é feito pela avaliação dos mesmos hormônios, o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, o T3 e o T4 livre. Tá? Do mesmo jeito, a gente evita dosar a fração comum do T4, a gente usa o T4 livre em função da possibilidade do estrogênio interferir na dosagem, como foi falado. Essa também é uma doença autoimune, então dosa-se também um anticorpo que causa a doença, que a gente chama de anticorpo antirreceptor do TSH, conhecido por essa siglazinha aqui, TRAB. Tá? Para diagnóstico, a gente precisa somente desses itens. Lembrando a vocês como é que é o quadro do hipertireoidismo, meio que o oposto do hipo. Né? Tem um paciente que tem emagrecimento, costuma ter taquicardia, costuma ter insônia, irritabilidade, agitação, totalmente o contrário do paciente que a gente descreveu antes, que é o paciente do hipotireoidismo. O acompanhamento, você usa drogas para bloquear o excesso de hormônio tiroidiano, e o acompanhamento é basicamente com a dosagem dos 3 hormônios, TSH, T3 e T4, tá? E a gente acompanha com hemograma e provas de função hepática, como TGO, TGP e γ-GT. E aí é em função do tipo de medicamento que a gente usa nesses pacientes. Esses medicamentos podem provocar intoxicação hepática e a granulocitose, redução de leucócitos chamados de granulócitos. Então a gente usa o hemograma e as provas de função hepática para monitorar efeitos colaterais dos medicamentos que a gente utiliza.
Tá? Obviamente que isso aí é papel do médico assistente ficar analisando se isso está acontecendo ou não. E cada consulta também é necessário pesar, verificar, aqui bem importante, verificar a frequência cardíaca, né? Porque uma das consequências do hipertiroidismo é uma taquicardia muito intensa e às vezes até com evolução para arritmia cardíaca. Vocês vejam que já estamos na quarta patologia e o tempo todo existe um trabalho lá no ambulatório de verificação de dados físicos, aqueles que a gente chamou de antropometria, e dados de avaliação de frequência cardíaca, de pressão arterial, ou seja, de avaliação de como é que está a hemodinâmica desses pacientes também, né? A medida de altura, como em todos os outros casos anteriores, a gente faz na primeira verificação a medida da altura, registra no prontuário e daí a gente vai só pesando e calculando o IMC. Em todas essas 4 patologias, vocês viram que é importante a gente avaliar o IMC. Não basta a gente ter o peso, né? Isso é óbvio, né? Se você me informa o peso de um indivíduo, 90 quilos, e ele tem 1,50 m, ele está com obesidade grau 4, grau 3, com certeza. Se esse mesmo indivíduo tem 90 quilos e ele tem 1,98 m, ele provavelmente não tem nem sobrepeso. Então a gente precisa ter a relação do peso com a altura, então, ou seja, precisa ter o IMC para ter uma avaliação correta e uma avaliação evolutiva nessas 4 patologias, no diabetes, na síndrome metabólica, no hipotiroidismo e também no hipertiroidismo. Bom, a gente chega então nos nódulos de tireoide, né, que são bastante frequentes, né? Existe uma estatística atual que se mulheres acima de 30 anos fizerem ultrassom, 1/3 das mulheres vão descobrir que tem nódulo de tireoide. Então, cada grupo de 3 mulheres, uma tem nódulo de tireoide, né? Então, é uma coisa muito frequente. A maioria dos nódulos de tireoide é absolutamente inocente, mais de 90% deles, cerca de 95% até, não é necessário tratar. E como é que a gente faz essa distinção?